This my shit. All the girls love me like this. Ready for this? She's the queen bee, the star. Ei, mulheres de voz! Hoje finalmente estamos aqui juntas para inaugurar esse novo formato desse quadro que já tem, Sim. porém com alguns detalhes. Algumas transformações, um ambiente diferente, uma nova modalidade. Exatamente. E dessa vez eu e Mari, acho que a gente nunca fez também sozinhas, então acho que vai ser interessante. Sim, também acho. Vamos fazer aqui um novo momento, né, Bia? A gente vai estar fazendo uma transformação bem legal. Acho que vai gerar um papo muito bom de assistir. Hoje eu vim até combinando com a Mari de óculos. Então, pra quem não está vendo, De porque roxo. está ouvindo, também pode entrar. Acho que tem tanto no Spotify quanto no YouTube. Tem a parte também visual, fiquem à vontade. Mas vocês podem escutar em todos os streams também. Mas aproveitem agora que eu estou falando sobre isso. Já curte, se inscreve, coloca lá a avaliaçãozinha máxima. Segue a gente nas redes sociais, que é pod.mulherdevoz. E se você quiser também mandar a sua história. Porque essa história não foi mandada. Mas se você quiser mandar sua história como uma mulher de voz, manda pra gente pra mv.mulherdevoz@gmail.com. Sim, lembrando que esse espaço é nosso, então a gente adoraria receber as histórias, a gente gosta muito de conversar sobre isso, então acho, se você se sentir bem confortável, pode mandar pra gente, tá? O convite tá feito aí. Vamos agora de história. Vamos, mais uma história de voz. Bom, gente. Aí, calma, eu acho que tipo, a primeira vez que você vai fazer isso comigo, que eu e a Elisa fazemos. E corta pra mais uma história de voz. Tá vendo? É verdade. Olha, a gente vai olhar pra lá e vai falar. Então corta pra mais uma história de voz. E aí, Mari, qual é a sensação? Vamos lá. Ai, gente, nossa, é bem diferente, tá? Tô adaptando aqui, tô me ambientando. Mas hoje a gente vai falar da Ari. Quem é a Ari? Me conte um pouco mais sobre ela. Gente, então, vamos lá falar um pouquinho sobre a Ari. A Ari, ela, vem trazendo uma questão que ela é uma mulher que é cantora. Ela tá nessa profissão e ela tá curtindo muito. E ela conhece um carinha. Um carinha, assim, legal, que ele vem de outro país. Tá fazendo intercâmbio aqui no Brasil. Negócio diferente. Então, assim, ela curtiu aquele amorzinho de verão, né? Uma coisa ali, amor de verão, um romancezinho. E, bom, tem algumas questões, né, Bia? Sim. Deixa Eu eu acho que continuar. vale dizer que a Ari sempre foi aquela... Sempre foi considerada na família, aquela menina bonitinha, nanana. Mas, para além desse estereótipo todo, assim, porque a Ari é muito bonita, Sim. né? Ela tem ela é muito determinada. Eu acho que ela é aventureira, ela é curiosa. E muitas vezes as pessoas que esquecem esses outros pontos, ela é muito gentil com as pessoas, Sim. né? E as pessoas acabam esquecendo esses pontos e focando sempre e elogiando sempre ela pela beleza. Total. Tem essa fixação, até eu diria, né, nessa questão estética. E até uma coisa que eu fiquei pensando bastante foi nesse uso dessa mulher muitas vezes como um troféu, assim, tanto em relação à família quanto em relação aos companheiros, o quanto isso não pode ser motivo de sofrimento mesmo para aquela mulher, né? Pra Ari, né? E pra tantas outras. E eu acho que é interessante isso que a gente tá trazendo, que o primeiro, o ponto de questão dela começa sobre um relacionamento. Então, existem várias outras coisas que passam a vida dela, que ela mas o foco ela tá aí duvidando, tá aí questionando, será que eu devo escolher o amor? E aí escolher o amor, né? Esse amor dito como o amor da Disney. Aquele amor maravilhoso, incrível, que vai ter um final feliz. Totalmente idealizado, né? E a pressão que vem em cima disso, né? Porque várias gerações, vários pensamentos aí reforçam mais ainda esse lugar de, tipo, entre você escolher, sei lá, a sua profissão, o amor, escolhe o amor, porque esse é o certo pra mulher, esse é não sei o quê. Então, assim, é bem desafiador mesmo pensar no quanto isso pode ser sofrido mesmo, porque é uma dinâmica que já é estabelecida antes mesmo da gente se dar conta daquilo, né? Sim. E eu acho que é interessante isso, porque a Ari... Vamos voltar para a questão da Ari, né? Vou ou não vou para o exterior com esse carinha? A questão ela sempre quis ir. Sim. Ela sempre sonhou ser a cantora internacional e tudo mais, ser essa artista que conquista o mundo. Só que parece que agora, assim, principalmente para a família dela,
tá tudo voltado para essa relação. Sim. Antes nunca apoiavam, sempre falavam, não vai, sua ideia é besta, faz outras coisas, enfim, você é tão bonita, por que você vai fazer isso? E agora, já que é para uma relação, começaram a ter uns incentivos. Sim. Dá pra perceber esse movimento, né? Do Sim. tipo, talvez essa ideia muitas vezes de, talvez pela sua profissão não valha você se arriscar, você se aventurar, você, enfim, né, se corajar, mas e pelo amor? Já gera uma mudança ali. Então, enfim, eu fico até indignada pensando nisso. Porque tem muito essa dinâmica muitas vezes, né? Sim, sim. E aí começou a já ter assim, um movimento muito grande da família, de algumas tias falando que... Isso a gente até conversou em outros episódios lindos, outras temporadas. O quanto que até esse discurso das tias, das famílias, é reforçado. Nós mulheres, às vezes, reforçamos também esse julgamento e esse nosso papel como mulher. E aí vários falavam assim, continua sendo essa menina bonitinha, se cuida, quando você for pra lá, lembra que ele de fora vai querer uma pessoa quietinha, não fica reclamando muito. Sim. Né? E elas falavam assim, a quietinha, teve uma frase assim sobre a boazinha é a que fica quieta, né? E o quanto que isso fala sobre o nosso podcast também, a Mulher de Voz. Totalmente, assim. E querendo ou não, é toda uma mudança de logística, né? Ela tem que se adaptar a novas realidades, assim, porque ela tá em uma coisa de determinada forma segura aqui, da profissão dela, tá em ascensão, tem esse fato também, tá em um momento de ascensão, então ela chegaria em um lugar completamente novo, uma língua nova, costumes diferentes, e aí ter que... Não voltar atrás, mas ter que reestruturar aquilo que já tá, né, em ascensão aqui. Tipo assim, e é reforçado isso, né? Independente de estar uma fase boa da vida profissional dela ou não. Mas o amor tá ali, a oportunidade tá ali e não pode ser perdida. Exato. E eu acho que tem outro ponto também, que então, a gente tá contando aqui prós e contras desse, né? Sim. Eu acho que a gente tá tendendo muito pra um lugar, assim, eu e você, né, Mari? Sim. Mas eu entendo também o porquê muitas mulheres, e a Ari também pode escolher o outro lado. Porque é isso, é um discurso muito do perfeito. Sim. Vamos combinar, assim. A gente cresceu pra se encontrar no amor, ser escolhida, ser a bela que vai conseguir performar. Então, é que nem você falou, o troféu. Sim. Então, ela tá no momento de prova. Tá aqui. Você tem a chance de ser o troféu. Você vai perder agora esse momento de brilhar? Subir em cima do palco do primeiro lugar? É difícil. Então, tem muitos significados, muitas emoções que acho que são conflitantes. Mesmo ela sendo essa mulher super independente que ela cresceu sendo. E com muita gente tentando, acho que, dificultar esse crescimento dela. Ela tá nesse momento... Ai, mas e o amor? E até gente que é muito assim... Poxa, isso feminista e tudo mais. Dói também. Porque é crescer numa cultura que todo mundo fala o oposto. Os nossos afetos são marcados por isso. Então, como a gente vai falar pra ela assim... por favor, né? Continue sendo independente. Não, tem muita coisa que tende pro outro lado. Mas tem um outro ponto também, que é esse pai. O pai da Ari, eu acho que ele dificulta esse processo. Você não acha? Acho. Tem uma certa imposição, assim. Eu acho que até uma coisa, assim, pra gente refletir, né? O quanto esse lugar também, eu acho que a gente... Tem muito discurso e tem que ter mesmo de relacionamentos abusivos dentro de relacionamentos românticos, mas dentro de familiares também tem isso de imposição. A Ari é uma mulher adulta. Então, assim, não é o lugar desse pai de impor algo a ela, uma ideia do que ela deve ou não fazer, como ela deve ou não se comportar, por exemplo, né? Sim. Só que o que eu fiquei pensando nisso é quanto, na verdade, dói pra esse pai de uma forma muito complexa, tá? E a gente tem que conversar sobre isso, que é sobre casamento mesmo. O pai levar a mulher até o marido no casamento. Sim. Ele tá passando o troféu dele pra esse cara. Sim. E isso dói, porque a Ari é o troféuzinho do pai. Sim. E ela é a filha mais nova também, né? Ainda tem esse lado que é muito colocado, né? Mas ela precisa de segurança. E o quanto essa questão da segurança pra mulher tá sempre atrelada a estar acompanhada de um homem, né? E o homem como tendo a posse dessa menina. Exato. Né? Que não é mais menina. Mas ela ainda é vista como uma menininha que não sabe. Inocente demais. Ela não é inocente. Incapaz, muitas vezes. Exatamente. E acho que ela tem um lugar ali também das pessoas acharem que ela é boba, burra. E ela não é. Sim.
Mas as pessoas tentam, e aí vai todo mundo falando. Só que quando todo mundo vai falando, realmente fica, acho que, difícil pra conseguir fazer sua própria escolha, né? Sim, sim. É imposto também esse lugar de ingenuidade, assim, como se ela não conseguisse, ou não tivesse capacidade, eu até fico pensando, como se ela não tivesse capacidade de decidir por si própria, pela sua própria escolha, o que ela deve ou não decidir, assim, conforme o que ela acha que faz sentido pra ela, né? Sim, sim. E nesse caminho, pra mim, acho que o resumo disso é uma mulher que estão tirando a voz. Sim. Completamente, assim. E não só isso, mas abafam a voz dela pra ressurgir vozes de outras pessoas que, em geral, são vozes muito, pelo menos nesse caso das decisões, muito masculinas. Quem tá decidindo por ela, né? Exato. Quem tá dando aquela segurança que dizem que ela não tem, por exemplo. Exato. E se a gente for pensar até o ficar aqui no país, como ir pro outro país... ficar do país do pai e pro país do namorado. Sim. Muito complexo. E esse namorado? Me conta, qual a tua opinião sobre ele? Porque assim, o que a gente sabe sobre esse namorado? Pois é, Bia, eu fiquei até pensando aqui, porque assim, o que a gente sabe sobre ele é que ele tem uma vida completamente estável, ele tem condições de estar em qualquer lugar, sem, tipo assim, ele tem um trabalho que dá essa liberdade geográfica, né, vamos dizer assim, pra ele. E aí eu fiquei pensando, né, será que se, tipo assim, ele tem essa possibilidade de uma forma mais facilitada, né? Por que ele não poderia vir pra cá por ela também? Fiquei pensando, assim, sobre isso. O tanto que, tipo assim, a mulher que tem que fazer o sacrifício, ou ela tem que vir como salvadora, ele chegou de um outro lugar e ela já chegou assim pra ti, vamos, vou organizar esse espaço aqui pra você se sentir bem aqui. Total. E tem isso em todos os lugares. Tem um negócio de filmes que eu tava vendo outra vez, que é isso, né? As mulheres, até quando aparecem em filme, aparecem como a coadjuvante que vai lá ser a mulher que vai organizar. Exato. Ela não é protagonista. Ou é um cara bagunçado que tá com desafios, dificuldades, ela vai lá e organiza. E a mulher não tem dificuldade nenhuma, né? Tá fácil a vida. Sim. Pois é isso. Ela vem, pelo menos eu fiquei um pouco com essa impressão dela vir como a salvadora dele, assim. E aqui, tipo assim, existem... tem uns desafios no relacionamento e aí ela que tem que se sacrificar. Sendo que, assim... Pensando racionalmente, seria muito mais facilitado ele vir para cá, já que ele tem essa estabilidade, né? Pelo menos dentro das informações que a gente sabe que ele tem extremamente estabilidade para isso, do que ela ir lá sacrificar toda a carreira dela, enfim, as questões para ir pro país dele. E ao mesmo tempo, ele ser o salvador dela, né? Sim. Olha como esse cara é incrível, está levando você pra lá e escolheu. E quem tem um maior mérito é ele sempre. Sim. E eu acho que ele tem um negócio meio assim, nada, ele é um nada, assim, ele é uma tela em branco, pra mim. Sim, bem passivo, assim, né? Sim. Não tem uma personalidade. O que ele é? Não sei. Sim. A gente não sabe da história dele. E será que a Ari sabe da história dele? Será que as pessoas que estão incentivando tanto ela pra se relacionar com ele sabem da história dele? Faz sentido, eu não tinha pensado sobre isso, mas realmente... Não, ninguém sabe, ninguém conta. E aí só que ele traz a promessa de novo, do amor. Sim. E já é uma coisa que socialmente as pessoas já consideram suficiente. Se ele traz amor, ok, então vale tudo por isso. Exatamente. Eu acho que a gente contou, Mari, basicamente a história de Ari. Mas será que as pessoas entenderam o que a gente estava falando? Gente, e aí, quais são as apostas de vocês? Porque eu acho que vocês também conhecem essa Ari. Sim. Talvez vocês conheçam pessoas parecidas com a Ari, né? E eu acho que todos nós que passamos um pouquinho que nem a Ari. Sim. Tanto pela questão do dispositivo amoroso, temos que ser as amadas, as escolhidas, grande prateleira do amor ali. Sim. Né? Essas relações abusivas que tem dentro de famílias, não só, e o patriarcado acontecendo em relações familiares. Com certeza. E o quanto que, mesmo a gente conhecendo tudo isso, sendo super, acho que consciente da situação que a gente vive, a gente também tá posta nesse mundo e sendo impactada por ele. Sim. Então tem como a gente falar assim, eu nem ligo pra isso. Pode não ligar em alguns momentos, mas é difícil, dói ainda. Pessoas toda hora apontando, falando, enfim. Então, acho que, de algum modo, muitos de nós já passamos por essas situações. Sim. Já fomos muito silenciadas, assim como Ari. Totalmente. E eu acho que até o título desse episódio podia ser História de Voz, a Mulher Silenciada. Combina. E aí eu fiquei pensando, né? Essa mulher silenciada, gente, eu acho que até a proposta, né, que a gente quis trazer aqui. Como seriam essas histórias se não tivesse essa parte mágica, né? E aí a gente trazer um pouco pro real. Porque, na verdade, a gente pegou essa
geral, né? Esse arcabouço geral. E trouxemos, tirando essa parte mágica, assim, pra dar um pouco mais de reconhecimento mesmo, da gente ver o quanto que essas histórias têm permeados por E a própria etc. tecnologia de gênero, isso, né? Completamente. Pra quem não sabe, tecnologia de gênero é isso. Filmes, séries, desenhos, o que for. A gente tá aqui só contando, mas a gente não falou ainda, mas vamos falando já daqui a pouco. Mas só pra vocês entenderem, tecnologia de gênero é isso, assim. A gente é impactado desde o momento que a gente nasce, olham pro nosso sexo biológico e falam, você é menina, então você vai usar rosa. Sim. Aí depois você vai entrar nos brinquedos tais. Você vai assistir tal coisa. Isso tem uma coisa que a gente assistiu muito como meninas, foi o quê? A magia da Disney. Sim, gente, o que tá aí, o pode pilim-pim-pim, o que tá vedando, acho que essa cortina de fumaça, né, que colocam, de colocar a mágica ali, eu acho que é o que acontece também muitas vezes na realidade, colocar coisas que escondem esses red flags, assim, por trás, né, dessa idealização toda, dessa fantasia. E se há um red flag que tem são essas relações, gente. Todas da Disney, assim, a gente tem um... Então vamos para anunciar quem é. Acho que você já deve estar sabendo. A gente falou, e você já deve estar sabendo quem é. Sim. Mas vai, Mari, conte. Quem é a nossa Ari? Gente, Ari, a de Ariel, a pequena sereia. A gente fez esse suspensezinho realmente pra dar esse reconhecimento, né? De tirar essa cortina de fumaça de toda a questão da mágica, das musiquinhas, papapá. E colocar o real que tá ali por trás dessa ideia da fantasia, né? Exato. E que acaba, infelizmente, sendo a realidade de muitas de nós mulheres por conta dessa violência mesmo, que é o silenciamento. Então, Total. E eu acho que é interessante a gente fazer isso, porque é realmente uma análise de uma história que não é uma história que às vezes a gente pega de uma pessoa real, que a gente não sabe como que ela tá enfrentando essa situação. E eu acho que a gente consegue dar uma aprofundada melhor e dar uma acho que uma interpretada, uma analisada. Uma politizada até, né? Do que... Porque às vezes a gente tá contando uma história de uma mulher real, a gente não sabe depois como que ela vai sair impactada disso. Sim. A Ari, infelizmente ou felizmente, a Ariel, não vai ouvir o que a gente tá trazendo aqui, né? Mas eu acho que vai ser interessante porque essas discussões precisam ser faladas entre a gente e eu acho que é um bom lugar falar o que a gente aprendeu ali na infância que até hoje está dentro de nós muitas vezes. Com certeza, né? Que a gente acaba sendo atravessada por essas histórias à medida que a gente acompanha e assim, infelizmente são muitas repetições, né? Quanto tempo demorou pra aparecer, por exemplo, uma princesa negra na Disney? Ou quanto tempo demorou pra aparecer uma princesa que não fosse aquela que fosse salvada por aquele cara? Então são histórias que se repetem, né? São padrões. Que a história, né, seja o homem. No final, o final feliz da mulher, de todas as mulheres é o quê? Relação. Sim. Nenhuma eu quero conquistar uma relação. Acho que a gente, principalmente, nossa cidade cresceu com essas histórias dessa forma. E até agora, até da própria Ariel, o live action que tá tendo, que a atriz é uma mulher negra, as pessoas estão revoltadíssimas. Por quê? É fantasia, gente. Uma sereia desde quando sereia tem como? Exatamente. E assim, é importante que a gente questione isso, né? Até pra gente perceber mesmo o que a gente anda acompanhando, o que a gente acaba sendo meio que não visualizando o que tá por trás daquelas histórias, né? Porque é isso, assim, muitas vezes só passa. E também ficar analisando tudo é chato. Sim. Né? Mas acho que é importante ter esses momentos de análise pra gente começar a questionar. E aí, galera da Disney, como assim? A Ariel é a mulher principal, mas ela vai ter que perder a voz dela. Sim. E a gente tá falando sobre isso da voz, a gente tinha conversado ontem, Mari, vou até ler aquela parte da música. Sim. Que a Úrsula canta assim: O homem abomina tagarelas, garota caladinha ele adora. Se a mulher ficar falando o dia inteiro e fofocando, o homem se zanga, diz adeus e vai embora. Sabe quem é a mais querida? É a garota retraída. E só as bem quietinhas vão casar. Sim. E aí, como é crescer com isso? Só uma musiquinha, uma música boba. Sim, ai gente, é terrível, assim, e é uma música, assim, pelo menos eu considero que é uma das músicas mais impactantes, tem mais tempo também no filme, assim, realmente tá ali a todo momento tentando impregnar aquilo e colocando, por exemplo, o casamento e só as bem quietinhas vão casar. O casamento é a realização da sua vida, como assim, né, essa ideia,
você vai se realizar a partir disso. Como é que você não vai mudar a sua personalidade, por exemplo, por conta de um homem? E a própria Úrsula, né, que canta, é a personificação de que as mulheres não devem ser. Exato. É a bruxa, porque a mulher não pode ser bruxa, mas é a gorda, é a mal amada, é a que não foi escolhida. Ela na música também fala, por muito tempo eu não quis ser, mas agora tenho que segurar minha onda. Ela fala uma coisa assim, de tipo, dar uma baixada pra poder... E ela ser considerada a vilã e é infeliz por isso. Sim, completamente, assim. E aí a gente vê, né, a prateleira do amor bem escancarada, assim, a nossa cara mesmo. Porque é mais um dos padrões que se repetem nas histórias, né? A mulher sendo colocada, a vilã, como a mulher gorda, a mulher velha, enfim, todas essas questões que permeiam toda E a cintura de todas as princesas desse tamanho, que não existe. Exato. E aí é isso, assim, quem é a escolhida, quem é a amada, quem é a principal, de uma forma indireta a gente vai entendendo quem é. Exato. É bem... Às vezes não tá... são os não ditos. São os não ditos. Exatamente. Então, Pequena Sereia perdendo a vozinha dela pra poder ser humana é um não dito muito grande. Sim. Bastante. Fica calado. Bastante. Mulher calada é a que é escolhida, quietinha, né? Então é isso, gente. Nos contem o que vocês acharam. Acho que é isso. Você quer trazer mais alguma coisa que a gente não conseguiu falar? Não, acho que a gente conseguiu pontuar, assim, bastante coisa. E é um conteúdo, né, bem complexo, mas acho que a gente conseguiu, sim. E eu acho que a gente tem muito ainda a trazer. Eu tô animada. Sim, eu também tô. Acho que a gente pode falar... Não, se pudesse fazer análise de todas as princesas. Sim. Eu acho que tem muito pano pra manga, né? Como dizem por aí. Muita coisa, ainda mais, assim, na fantasia. A gente dá pra encontrar bastante coisa. Então vem aí, se vocês gostaram, compartilhem, marquem a gente, deem feedbacks, digam pra gente, olha, vale essa princesa aqui. Histórias que vocês querem também. Mais uma vez, trazendo aqui, é um espaço nosso, é um coletivo. Então a gente quer ouvir a história de vocês, o que vocês gostariam que a gente abordasse. Que vai ser realmente um imenso prazer a gente estar falando sobre essas questões. E a gente vai estar aqui, eu e Mari, quinzenalmente. Os outros 15 dias vão estar com a Elisa. Então, acho que vai ser interessante. Estamos animadas. Toda quinta-feira, às 18 horas, sai um episódio novo. É isso, gente. Obrigada. Beijo, tchau. Beijo.